Olá, meu nome é Marcos e esse conteúdo é sobre LGPD. Se você é responsável na sua empresa pela implementação das ações que vão garantir o compliance com a nova lei de dados, então esse vídeo é para você. A gente não vai falar aqui sobre o que é a lei, mas a gente vai focar sobre como montar um plano completo para adequação. Muita gente hoje se pergunta por onde começar, o que fazer. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Basicamente, para tratar do tema LGPD dentro da empresa, é necessário que esse processo seja conduzido por um time multidisciplinar, formado por governança de dados, jurídico e tecnologia. São três grandes frentes que vão formar o roadmap de adequação. A primeira grande frente é a criação do catálogo de dados. A segunda grande frente é o desenho dos macrofluxos de dados através dos macroprocessos de negócios e, por fim, o diagnóstico das vulnerabilidades de tecnologia. Essas três frentes vão reunir todos os insumos que você precisa para montar um roadmap de adequação completo. Falando um pouquinho mais sobre cada uma das três frentes, o catálogo é aquilo que vai ser um instrumento capaz de mostrar todos os ativos de dados que a empresa tem. Não só os ativos, mas todos aqueles que se enquadram no escopo da lei, que são dados considerados pessoais, dados sensíveis, as origens e destinos, meios de transmissão, tratamentos, finalidades de uso dentro da empresa, declarado pelas áreas de negócio, e é a base da avaliação jurídica. Esse catálogo ele pode ser construído por duas diferentes abordagens. Uma por tecnologia, onde você levanta os dados através dos bancos de dados, através de uma plataforma, um processo de engenharia reversa, que faz a coleta disso de forma automática, ou partindo do fim para o começo, onde você vai pelas áreas de negócios e pega amostras de relatórios e bases de dados que são de fato utilizadas. Existem prós e contras dessas duas abordagens, mas eu não vou me alongar aqui. Se você tem uma dúvida específica, comenta o vídeo e eu respondo depois. A segunda frente é o desenho dos macroprocessos de negócios versus os macrofluxos de dados. Então, é fundamental que se conheça em cada etapa de macroprocessos de negócio qual o set de dados pessoais que é utilizado e para quê. É exatamente esse passo que vai fundamentar a base legal quando ela é conectada à operação da própria empresa. Por fim, o terceiro bloco, o diagnóstico das vulnerabilidades de TI. Aqui é tecnologia na veia. São todos os aspectos relacionados à segurança, à proteção e privacidade de dados e que são aspectos técnicos. Existem diversas empresas de cibersegurança e o melhor caminho é esse, contar com o apoio de alguma delas. Com essas três etapas, a gente consegue ter os insumos necessários para ter um roadmap de adequação completo. A estrutura de um roadmap completo geralmente se enquadra neste formato. É necessário que se tenha uma gestão feita por um comitê ou feita por uma área de governança de dados, que tenha empoderamento sobre as demais áreas neste processo de transformação. Existem as ações do roadmap que se enquadram nessa espécie de checklist que estão relacionadas à tecnologia. Existem ações e aspectos a serem cobertos que se conectam com processos e existem aspectos ligados ao jurídico. E, por fim, existem também questões a serem cobertas relacionadas à estrutura, organização e pessoas. O aspecto cultural, que é um dos aspectos mais importantes, está aqui nessa frente. Esse é um roadmap referência básico e deve servir para você checar se o teu plano está cobrindo todos esses pontos. Não é a única alternativa de solução, não é o único caminho, mas o objetivo é que sirva como referência.
algumas dicas importantes. Se não houver uma área de governança que lidere esse processo, é importante eleger um responsável ou comitê devidamente empoderado para esse assunto. Todas as ações são importantes, mas o aspecto cultural é o que mitiga a grande parte dos maiores riscos de vazamento e uso indevido de informação. O mapeamento, que é o catálogo, ele pode ser feito com baixo custo e Excel, por exemplo, ou altíssimo custo e aquisição de plataforma. Depende muito do porte da empresa, depende muito da quantidade de bancos de dados e o quanto estão descentralizados. É preciso analisar em cada situação qual o melhor caminho. No pós-esforço de adequação, nesse pós-projeto, pós-roadmap, é fundamental que se tenha uma área preparada para sustentação dessas novas coisas, né? Catálogo de dados, processos de dados, controles, tudo isso geralmente conecta com uma área de governança de dados estabelecida nesse processo. Seja uma área nova ou seja uma pessoa com essas responsabilidades. E, por fim, quando é importante tomar cuidado com as soluções bala de prata, entre aspas, né? Aquelas soluções comercializadas, softwares, ferramentas vendidas como a solução de todos os problemas. Nenhuma ferramenta é suficientemente capaz de tornar a empresa adequada ou em conformidade com a LGPD. Elas são sim importantes, mas são peças de um quebra-cabeça. Geralmente, 90% do esforço para que a empresa fique adequada à LGPD se refere a esforços de reorganização interna e não software. Então, é importante ter isso em mente para manter a balança saudável. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu agradeço a atenção e espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se foi, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente só fala de dados o tempo todo. Um abraço.